Na musiquinha. Boa noite! Estamos começando o nosso jornal TV LW Notícias nesta terça-feira, dia 11 de julho de 2023, direto dos estúdios da TV LW na Praça da Bandeira, em Arco Verde. Para você que nos acompanha pelo YouTube e também pelo Facebook. Lembrando que você também pode assistir a reprise do nosso jornal logo após o final na nossa página no Instagram. E nessa terça-feira nós queremos começar o nosso programa desde já agradecendo a audiência de todos que nos acompanham, que nos acompanharam ontem na nossa primeira edição e que já estão junto conosco nessa noite de terça-feira. E vamos aos destaques de hoje do nosso TV LW Notícias. E os destaques da nossa edição dessa terça-feira são: casa é alvejada a tiros em Arco Verde. Jornada do Conhecimento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco acontece até a próxima sexta-feira em Arco Verde. A reforma tributária, qual o impacto para as empresas de médio porte, a nova reforma? Caso Beatriz, juíza descarta propina de perito. E nós começamos o nosso jornal falando hoje desta situação que aconteceu em Arco Verde. Ontem, uma casa foi alvejada a tiros lá no bairro São Cristóvão, precisamente na rua Leonardo Arco Verde. E você acompanha agora os detalhes deste crime que aconteceu e tem repercutido nas redes sociais hoje na cidade. Casa é alvejada a tiros em Arco Verde. O caso aconteceu na rua Leonardo Arco Verde, no bairro São Cristóvão. A Polícia Militar do 3º BPM foi acionada para averiguar uma possível situação de disparos de arma de fogo. Chegando ao local, a vítima relatou que duas pessoas em uma motocicleta vermelha não identificada teriam efetuado vários disparos em direção à sua residência, vindo a causar danos na sua porta e na televisão que estava na sala. A pessoa que estava na garupa foi identificada por testemunhas. Segundo informações, ela teria atritos com a filha da vítima e o condutor ainda não foi identificado. Diante da situação, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Arco Verde, que está investigando o caso. E nós trazemos agora a atualização deste caso, né? Nós recebemos informações há poucos instantes da Delegacia de Arco Verde. As duas pessoas, os autores deste crime, deste atentado que aconteceu na rua Leonardo Arco Verde, no bairro São Cristóvão, as duas pessoas já foram presas. É tio e sobrinha. O autor dos disparos se apresentou juntamente com o seu advogado na delegacia. Como não há flagrante nem mandado de prisão, ele responderá por enquanto em liberdade. Já a sobrinha dele, né, ela passou por audiência de custódia na manhã de hoje e foi convertida em prisão em flagrante, em prisão preventiva. Ela já se encontra na colônia penal feminina de Buíque, tá? Em relação à identificação dos autores, a polícia não nos passou a identificação, portanto, nós não podemos passar aí a identificação dessas duas pessoas que foram presas aí entre ontem e hoje em um trabalho
de investigação da Polícia Militar e da Polícia Civil de Arco Verde. Agora nós vamos falar sobre... sobre um evento que está acontecendo aqui na cidade de Arco Verde, que é a Jornada de Conhecimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Essa jornada começou hoje e vai até a próxima sexta-feira, e você acompanha agora os detalhes da abertura dessa jornada. Estamos aqui no dia de hoje para reforçar a importância da jornada de conhecimento na aproximação da instituição Tribunal de Contas, que é um órgão fiscalizador, mas também um órgão que tem o seu braço pedagógico de aproximar com as instituições, com as prefeituras, com as ouvidorias das prefeituras, com as controladorias da prefeitura, mostrar a importância da transparência nas prefeituras de todo o interior. Então aqui tem mais uma etapa, nós estamos rodando o estado de Pernambuco inteiro e com isso queremos fortalecer o Tribunal de Contas e a sociedade como um todo de Pernambuco. Os cursos oferecidos de acordo com a demanda e de acordo também com o que o Tribunal propõe com o que vai ser fiscalizado. São cursos de licitações, pregões, transparência pública, da formação da ouvidoria e todas as outras demandas e dúvidas que porventura surgirem das prefeituras, e abriremos salas para que esse curso cheguem a todos os jurisdicionados do tribunal. A gente, na verdade, eu sou ouvidor do Tribunal de Contas e a gente viu que era uma oportunidade de não só abrir as portas do tribunal para escutar a população em geral, mas também fomentar a cultura da ouvidoria. A partir de uma legislação que surgiu, nova, que obriga que cada município tenha sua ouvidoria. Então, a partir disso, a gente começou a estimular, dar cursos, palestras, debates. Além disso, lógico, um grupo de regras que são obrigatórias para os municípios. Mas o principal motivo nosso, que levou a gente a fazer essa peregrinação, andar o estado todo para divulgar as ouvidorias, é que a ouvidoria é o ponto sensível, é onde a população pode falar com o gestor, falar com o prefeito, falar com a Câmara de Vereadores, falar com o Tribunal de Justiça, com qualquer órgão. É a ouvidoria que está mais próximo da população. Essas grandes palestras ajudam muito o município. Não só quando é a parte de fiscalização, de você ser auditado ou alguma coisa, é você ouvir, é você tirar as dúvidas que tem junto com o tribunal, hoje presença, agora Marco Loreto, né? E tantos outros que estiveram aqui hoje, nesse dia tão importante para Arco Verde, a quarta jornada. Arco Verde foi escolhida e privilegiada por ter aqui muita gente participando dessa jornada tão importante para o conhecimento geral. A todos vocês que a jornada do conhecimento, ela não é só apenas para os gestores públicos, mas também para a sociedade civil organizada. Qualquer pessoa pode se dirigir ao SESC Arco Verde, onde está acontecendo a jornada do conhecimento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e participar das oficinas, das palestras e dos mini-cursos. Essa jornada que está acontecendo é a quarta, como nós vimos na reportagem, e ela é direcionada especificamente para a região do Sertão do Moxotó, ou seja, 26 municípios da nossa região estão sendo contemplados por essa jornada que acontece até a próxima sexta-feira no SESC Arco Verde, tá certo? E agora nós vamos falar sobre um outro caso que tem repercutido bastante, que é o caso Beatriz. Segundo informações, a juíza responsável pelo caso, tá certo? Ela descartou a possibilidade de que o perito responsável pelos laudos que foram anexados ao processo teria recebido uma propina de R$1,5 milhão para adulterar os laudos, para assim beneficiar o colégio Nossa Senhora Auxiliadora, onde este crime aconteceu há 5 anos atrás e chocou a cidade de Petrolina e, claro, todo o estado de Pernambuco. Nós vamos ver agora, na nossa reportagem, os detalhes desse caso e a decisão da juíza.
A juíza do Tribunal do Júri de Petrolina, no sertão de Pernambuco, Elane Brandão Ribeiro, concluiu que não procede a suspeita de recebimento de propina de R$1,5 milhão por parte de um perito do caso Beatriz. A defesa do acusado de cometer o crime em dezembro de 2015 havia solicitado à magistrada que fossem pedidas informações à chefia da Polícia Civil de Pernambuco para saber se o profissional teria recebido o dinheiro para falsificar laudo pericial que supostamente favorecia o colégio Nossa Senhora Auxiliadora, onde ocorreu o crime. Abre aspas. Diante das circunstâncias, não tendo sido apresentado a este juízo nenhum elemento de prova que subside a narrativa realizada no bojo de relatório da Operação Metástase deflagrada pela Polícia Federal, cujo fundamento apresentado seria suposto relato prestado pela delegada de Polícia Civil Francisca Poliana da Silva Neri, que esclareceu não ter conhecimento nem haver prestado qualquer informação neste sentido de se concluir pela ausência de questão prejudicial ao regular trâmite dos autos, afirmou a juíza. Fecha aspas. Em nota, a Associação de Polícia Científica de Pernambuco destacou a decisão da juíza. A Associação de Polícia Científica de Pernambuco enaltece a imparcialidade e rigor do trabalho da juíza Elane Brandão Ribeiro na análise desse caso tão sensível e reforça o seu compromisso com a busca da verdade e o cumprimento da justiça, sempre primando pela transparência e pela confiabilidade dos resultados periciais. É importante ressaltar que ataques infundados ao trabalho da perícia só beneficiam aqueles que tentam se eximir da justiça e escapar das consequências ou da responsabilidade por um crime ou ato ilegal, diz um trecho da nota. É importante salientar que, em novembro do ano passado, Marcelo da Silva, acusado de cometer o crime, passou por audiência de instrução, que só foi finalizada em dezembro. Ainda não foi definido se o acusado vai ou não a júri popular. A reportagem deste caso, que tem causado percussão desde o assassinato da pequena Beatriz, o suspeito acusado deste crime, ele está preso, ele aguarda ainda uma decisão da justiça se ele vai a júri popular ou não. E lembrando que a mãe da Beatriz, a Lucinha Mota, ela é atualmente a secretária de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco. Ela aí foi escolhida pela governadora Raquel Lira para ocupar essa pasta pela sua luta por conseguir aí definição para o caso do crime aí de morte de sua filha, tá certo? Quero aproveitar aqui mais uma vez para lembrar para você que você está acompanhando o TV LW Notícias, esse jornal que vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira às 18 horas. Você pode assistir tanto pelo nosso canal no YouTube, como também pelo Facebook. E lembrando que a partir das 7 horas você pode acompanhar a reprise do nosso jornal na nossa página no Instagram. Quero aproveitar aqui para agradecer as pessoas que estão nos assistindo, inclusive algumas pessoas que estão aqui mandando recados para a gente. Inclusive aqui quero mandar um abraço para o meu professor, o Eric, que está nos assistindo e mandou aqui uma foto, né, que está assistindo o nosso jornal. Se você também está assistindo o nosso jornal, tira uma foto aí, marca a TV LW nas redes sociais, é claro, e a gente agradece a sua audiência. Agora nós vamos falar sobre economia. A inflação caiu pela primeira vez nesse mês, tá? Neste ano, agora no mês de junho. E a gente confere agora essa matéria sobre economia e sobre a inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, indicador considerado a inflação oficial do país, caiu 0,08% em junho, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
O índice teve a menor variação para o mês de junho desde 2017, quando também teve queda de 0,23. O resultado do IPCA desacelerou mais uma vez, na sequência de um avanço de 0,23 em maio. No ano, acumula alta de 2,87%. Já em junho de 2022, o índice teve alta de 0,67%. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 3,16% na janela de 12 meses. Já que nós estamos falando de economia e sobre a inflação, né, do ano de 2023, que teve essa queda, tá certo? Nós vamos continuar falando sobre uma outra coisa, mas dentro ainda de economia. Na última sexta-feira, a Câmara Federal, os deputados federais aprovaram a reforma tributária. Essa reforma ainda deve passar pelo Senado e depois ser sancionada pelo presidente Lula. Mas isso tem causado uma discussão muito grande, principalmente no meio empresarial. O que impacta diretamente as empresas, sejam elas de grande, médio ou pequeno porte, com essa reforma tributária? É isso que nós vamos ver agora na próxima reportagem. A reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados na última sexta-feira procura simplificar a cobrança de impostos no país. Segundo a proposta, 5 tributos serão substituídos por 2, chamados Impostos sobre Valor Agregado. Um gera gerenciamento pela União e o outro teria gestão compartilhada entre estados e municípios. Para valer, a reforma ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionada pelo presidente Lula. Ela também prevê um período de transição de 7 anos, entre 2026 e 2032. Além disso, ainda não foi definida a alíquota do IVA, ou seja, o percentual que será aplicado para calcular o valor do imposto. Mas quem será afetado de fato com a nova reforma? Inicialmente, micro e pequenas empresas não serão obrigadas a aderir às mudanças, ao contrário dos negócios de médio porte, que serão diretamente afetados, mas podem ter impactos indiretos. Já micro e pequenas empresas não serão inclusas. Neste primeiro momento, a reforma tributária está centrada no consumo, ou seja, nos impostos sobre bens e serviços. Desta forma, se entrar em vigor, vai afetar empresas, indústrias e prestadores de serviço, com exceção daqueles que podem optar pelo Simples Nacional. E amanhã nós estaremos com uma matéria mais completa sobre essa questão da reforma tributária, tá certo? Nós estamos produzindo aí uma matéria sobre a reforma tributária, principalmente o que é que muda, né, com a reforma tributária, tanto para os médios empresários, como as pessoas que trabalham com o Simples. E aí, amanhã, nas nossas redes sociais, você vai ter uma matéria completa sobre a reforma tributária e os impactos que ela causa aos empresários e empreendedores. Agora nós vamos falar de uma notícia boa para os pais nessas férias, tá certo? O Sesc Arco Verde está com inscrições abertas para você que quer colocar seu filho para se divertir e brincar na colônia de férias do mês de julho do Sesc Arco Verde. E nós fomos conversar com a coordenadora de recreação, Elaine Santos, que deu maiores detalhes de como vai ser a colônia de julho de 2023. A gente está preparando uma programação bem especial, né? Com atividades radicais, atividades com piscina, oficinas. Então a criança ela vai trabalhar essa autonomia, produzindo o seu próprio brinquedo. Então caçadas. Então é uma programação bem vasta, né? Que a gente agrega todos os setores do Sesc. Então uma programação bem cheia de experiências para as crianças. As crianças de 5 a 11 anos, né? Então, a partir do dia 17 até o dia 21, das 10 da manhã até as 6 da tarde. Então, a gente vai estar disponibilizando lanche e almoço. Então, ainda temos vagas, né? Então, venham, se inscrevam seus filhos para participar dessa colônia de férias com a gente.
Pronto, eles podem estar fazendo a inscrição aqui na Central de Atendimentos até a sexta-feira, às 6 da tarde, certo? É a próxima sexta, dia 14. E os valores são R$ 150 para comerciário independente e R$ 200 para o público em geral. E a colônia de férias do Sesc Arco Verde tem como tema esse ano a fantástica fábrica de brincadeiras. Ela começa na próxima segunda-feira, dia 17. E você pode inscrever o seu filho para participar da colônia de férias até a próxima sexta-feira, dia 15, tá certo? As inscrições podem ser feitas lá no balcão de atendimento do Sesc Arco Verde. Então aproveite a oportunidade, né, e coloque o seu filho para participar da colônia de férias do Sesc Arco Verde, tá certo? E agora nós vamos para a nossa previsão do tempo para Arco Verde. E nós já estamos aqui com a nossa previsão do tempo para essa quarta-feira, tá certo? E nesta quarta-feira, a previsão do tempo, ela diz que a máxima é de 28 graus e a mínima de 17 graus. Há a possibilidade de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde ou à noite. Já na quinta-feira, a máxima é de 29 e a mínima de 17, tá certo? E na sexta-feira, a máxima é de 30 graus e a mínima de 17, sol com algumas nuvens e não chove na sexta-feira. Deixa eu fazer só uma correção aqui em relação à quinta-feira, tá certo? Há aí na quinta-feira, dia 13, sol com algumas nuvens, tá bom? E há possibilidade de chuva na quinta-feira, tá certo? Essa foi a previsão do tempo para os próximos dias. Lembrando que hoje, terça-feira, tá certo? Nesse momento, a temperatura em Arco Verde é de 17 graus. É isso mesmo, tá certo? E agora nós vamos falar sobre um caso, né, que tem chamado bastante atenção. Já ouviu falar sobre inteligência artificial? Pois é, no último sábado, em um show do cantor João Gomes, que participou de um festival de música em São Paulo, ele conseguiu o feito de fazer um dueto com o rei do Baião, Luiz Gonzaga, cantando uma música do próprio João Gomes. Você vai acompanhar agora como é que o João Gomes conseguiu esse feito de fazer um dueto com o grande rei do Baião, Luiz Gonzaga. O cantor João Gomes promoveu um encontro inesperado durante o festival iFood Arraial Estrelado, realizado no domingo em São Paulo. O cantor dividiu o palco com Luiz Gonzaga, que foi reproduzido por recursos de inteligência artificial. Juntos, o cantor João Gomes e Gonzaga cantaram a música Eu Tenho a Senha. A inteligência artificial reuniu quase 100 músicas do Rei do Baião em aproximadamente 80 minutos de gravação do repertório original para recriar a voz de Luiz Gonzaga e aplicar na música de João Gomes. Foram 40 dias de trabalho para que as imagens de Luiz Gonzaga fossem produzidas com base em outras 60 fotografias. O acervo audiovisual foi necessário para que a tecnologia de inteligência artificial pudesse traçar padrões e projetar como imagem e som o que seriam reproduzidos na canção de João Gomes. O projeto contou com a autorização da família de Luiz Gonzaga. Ao todo, 17 profissionais trabalharam para tornar a interação entre os dois artistas possível. A animação preparada para o festival mostrou João Gomes contando sua história ainda criança em Serrita, sua cidade natal. O dueto do sucesso de João Gomes aconteceu no Jockey Clube de São Paulo.
Pois é, esse é um feito inédito na música, o uso, né, da inteligência artificial. Outros artistas já usaram um tipo de efeito, né, com artistas que já morreram, mas era o tipo chamado de holograma, isso mesmo. Inclusive, eu até assisti um show da banda Legião Urbana, na comemoração do aniversário dos 30 anos do primeiro disco de Legião Urbana, lá em João Pessoa, e teve um holograma com o Renato Russo, cantando com os músicos da Legião Urbana. Mas esse feito do João Gomes é o primeiro, usando, claro, o uso da inteligência artificial, que você, acredite ou não, está mais perto do que você pensa do nosso cotidiano. Como diz a minha diretora de imagens, a Zilma, logo, logo, em menos de 10 anos, tudo que nós formos fazer vai ser com inteligência artificial. Inclusive, a medicina já usa bastante nos seus exames a inteligência artificial. Pois bem, estamos chegando ao final do nosso TV Notícias, TV LW Notícias. Nessa terça-feira, quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Quero aqui aproveitar para dar uma boa noite e mandar um abraço para a dona Elza Francelino, que está nos assistindo. Também para minha mãe, dona Nena, que está em casa nos assistindo. E para o Eric Pereira, que também nos assistiu essa noite, e claro, todos vocês. Lembrando que daqui a pouquinho, às 7 horas, você pode ver a reprise do nosso jornal e compartilhar lá no Instagram da TV LW, tá certo? Amanhã nós temos um encontro marcado. 18 horas em ponto, nós estaremos de volta com a graça de Deus, direto dos nossos estúdios, trazendo as notícias de Arco Verde, região, do estado e do Brasil, aqui no TV LW Notícias. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus.